Olá, meu irmão, minha irmã. Nós vamos então continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica e nós estamos na terceira parte já do nosso catecismo, quando nós estudamos a respeito da vida em Cristo. Isto é, como é que nós colocamos em prática na nossa vida aquela fé que nós conhecemos, aquela fé que nós professamos, aquela fé que é vivenciada nos sacramentos da Igreja. E também agora como é que nós colocamos, portanto, esta fé em prática na nossa vida. Por isso, vamos iniciar o nosso encontro de hoje rezando. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por estar sempre conosco e pedimos para que Ele nos ajude a compreender as Sagradas Escrituras, que Ele nos ajude a compreender o ensinamento da Igreja e que nós possamos, de fato, colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que nós aprendemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós iremos falar a respeito dos parágrafos 1749 até o parágrafo 1761. E nesta parte do catecismo nós vamos estudar a moralidade dos atos humanos. O que isso significa? Nós vamos tentar olhar um pouquinho para tentarmos entender quando um ato ele é bom ou quando um ato é mau. Veja, nós estamos tratando da terceira parte do catecismo que fala sobre colocar em prática na nossa vida, ou seja, viver diariamente a vontade de Deus, colocar o Evangelho em prática na nossa vida. Portanto, nós vamos começar a estudar essa parte da moralidade dos atos humanos, ou seja, julgar se um ato é bom ou mau. Quando é que um ato é bom? Quando é que um ato é mau? É isso que nós vamos ver. Então, o catecismo ele coloca 3 condições para serem analisadas com relação aos nossos atos. A primeira é o objeto. Então, nós temos que observar o objeto daquele ato, certo? Depois do objeto, nós temos o fim visado, ou seja, a intenção, certo? Qual a finalidade daquele ato? Qual a finalidade? Qual é a intenção? E por fim, a terceira característica são as circunstâncias daquele ato, tá? Que tem a ver também com as suas consequências. Então são 3 coisas: o objeto, o fim, ou seja, a finalidade, a intenção daquele ato e as circunstâncias da ação, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, com relação ao objeto, diz aqui o catecismo que ele é a matéria de um ato humano, certo? O objeto é aquilo que eu desejo realizar. Por exemplo, um jejum, certo? Então, o jejum vai ser o meu objeto. É o objeto do meu ato, tá? O jejum. A consciência dirá se é um objeto bom ou mau, certo? Então, claro, todo mundo sabe quando um objeto é bom ou quando um objeto é ruim, certo? Só que é o seguinte, o que vai muitas vezes tornar também, dependendo do objeto, o que vai tornar aquele ato bom ou ruim são as circunstâncias e também a finalidade daquele ato. Ora, um objeto bom, ele pode ser algo ruim no final das contas, dependendo da minha intenção final. Então, por exemplo, se eu quero jejuar, é o meu objeto, o jejum, mas eu estou jejuando com a intenção de me vangloriar, então automaticamente aquele ato se torna mau. Embora o objeto seja bom, que jejuar é bom, o ato é um ato mau, porque a minha intenção não é agradar a Deus, a minha intenção não é
pedir pela conversão de alguém. A minha intenção é me vangloriar. Portanto, aquele ato se torna mal, embora o objeto seja bom, né? Então, esse é o objeto. Então, a gente tem que analisar o objeto. A segunda coisa é a intenção, como eu disse, que tem a ver com a finalidade, né? Então, jejuar para a conversão de um parente torna aquele ato bom. Você tem um objeto bom que é o jejum e você também tem uma intenção boa, tem uma finalidade boa. Aquilo torna um ato bom, certo? Se eu quero jejuar para agradar a Deus, por amor a Deus, então, novamente, aquele ato é um ato bom, certo? Porque o objeto é bom e a intenção é boa. E aqui diz o catecismo também que nós podemos ter, dentro pegando o mesmo objeto, nós podemos ter várias intenções. Então, a gente pode, por exemplo, ajudar alguém para obter favores, certo? Então, em vez de eu ajudar alguém com a finalidade de ajudá-la, simplesmente, eu acabo ajudando porque eu quero obter um favor daquela pessoa. Aquela pessoa é rica, então eu ajudo, eu trato bem, eu agrado aquela pessoa. Mas por quê? Porque eu sei que ela pode me dar algo em troca. Olha a má intenção aí. Então, o objeto é bom, ajudar uma pessoa, mas a finalidade é ruim, a finalidade vai tornar este ato um ato mau, né? Então, eu posso ajudar também alguém para me vangloriar, né? Para tirar vantagem, certo? Então, assim, nós temos que observar o objeto e olhar a intenção, tá certo? Vamos lá, também o Catecismo diz no parágrafo 1753 o seguinte, que uma boa intenção, por exemplo, ajudar alguém, não admite um comportamento errado, tá? Então eu tenho uma boa intenção, né? Eu quero ajudar alguém, de verdade, a minha intenção é ajudar alguém, certo? Eu não quero tirar vantagem da pessoa, eu não quero nada em troca, eu tenho uma boa intenção de fazer o bem. Entretanto, para fazer o bem para aquela pessoa, eu tenho um comportamento errado. Isso acaba tornando também um ato mau. Aquilo que poderia ser bom por eu estar querendo ajudar alguém, pode se tornar mal. Por quê? Porque eu, por exemplo, menti para que aquela pessoa pudesse ser beneficiada, certo? Então a gente tem, vamos dizer, a gente tem alguém lá que trabalha num departamento público, você precisa tirar um documento, certo? Então assim, a pessoa tem uma boa intenção que é de te ajudar. É um amigo seu que trabalha lá. Ele quer te ajudar. Só que para te ajudar, ele burla o sistema, certo? Para poder te ajudar. Então, ou seja, a intenção dele era boa, mas ele acabou cometendo um ato mau porque mentiu, porque burlou o sistema, certo? Infringiu as regras. Tá? Então é aquela velha história. O fim não justifica os meios. Então não adianta eu ter uma boa intenção, querer realizar aquilo, só que fazer coisas erradas para obter aquele fim. O fim não justifica os meios. Os meios também precisam ser bons para que aquele ato seja de fato bom, certo? E também um ato bom, ele pode se tornar mal devido à má intenção, certo? Então, o ato bom, jejuar, que a gente estava falando, ele pode se tornar mal, esse ato pode se tornar mal, devido à minha má intenção. Então, a minha má intenção aqui seria fazer um jejum para que os outros saibam, para que Jesus, inclusive, falou sobre isso, ele falou que muita gente jejuava só para poder, né, aí ficava com o rosto triste, para os outros ficarem, nossa, olha, ele está jejuando. Então, seria um ato bom, mas ele se torna um ato mau, tá? E a terceira coisa que a gente estava falando são as circunstâncias e as consequências da ação, né? Aqui o catecismo diz que são elementos secundários de um ato moral, as consequências, né? Eles diminuem ou agravam a bondade ou maldade dos atos humanos, certo? Então, vamos lá, a gente tem um ato bom, vamos dizer, certo? Dependendo das circunstâncias, ele pode ser muito bom. Dependendo das circunstâncias, ele pode ser muito mal. Então, não adianta, a gente não pode também dizer que é o mesmo peso todos os atos maus. Por exemplo, tem gente que fala assim, né, que, sei lá,
o rapaz, vamos lá, vamos pegar um ponto polêmico aqui. O menino estava com fome, entrou lá no mercadinho, roubou um pão para poder comer e dar para a mãe dele que não tem como sustentar a família. Foi um roubo, certo? Foi um furto. Agora, tem gente que compara isso a, por exemplo, um bandido que roubou bilhões de reais, né? Um político que roubou milhões e milhões e milhões, bilhões, né? E por causa do roubo dele muita gente morreu, muita gente não teve atendimento médico, muita gente acabou aí sofrendo todas as consequências. Então tem gente que vai colocar na mesma balança e dizer, não, roubo é roubo, certo? Mas o que o Catecismo da Igreja está dizendo é o seguinte, que é claro que um ato mau é sempre um ato mau. Entretanto, dependendo das circunstâncias e de suas consequências, você vai haver uma graduação, certo? Então, é diferente alguém que roubou bilhões do que aquele menino consciente, não precisava, do que aquele menino que entrou no mercado para pegar. É roubo, é um ato mau, é um ato mau. Só que o peso é muito maior do que daquele que roubou milhões, certo? Então, é a mesma coisa da mentira. Muita gente fala, uma mentirinha e tal, né? E outros dizem, mas mentira é mentira. Realmente, mas dependendo das circunstâncias, quem é que está sendo enganado, em que situação aquilo está acontecendo, o peso do ato mau ele pode ser muito maior, tá certo? Então a gente tem que pensar nisso, sim, que existem graus, ok? De atos maus e dos atos bons também. Tá bom? Então, um ato para ser bom, para ser realmente bom, ele precisa ter um objeto bom. Então, jejuar é um objeto bom, uma finalidade boa, certo? Então, por exemplo, eu quero jejuar porque eu quero que a minha família se converta. Então, a finalidade é boa. E as circunstâncias são boas. Ninguém está me obrigando a fazer aquilo. Eu estou fazendo porque eu quero, certo? E aquilo vai obter bons resultados. Então, tudo aqui é bom. Isso é o que caracteriza um ato realmente bom, tá certo? E também, por fim, o Catecismo diz que um objeto mau sempre gerará atos maus. Então, por exemplo, o adultério. O adultério, ele é um ato mau em si mesmo. Não tem como ele ser bom nunca. Ele nunca será um ato bom, tá certo? Nunca um adultério vai ser um ato bom. Então, existem objetos que já são maus por natureza, portanto nunca serão bons, sempre serão maus, ok? Então é nisso que consiste, segundo o Catecismo da Igreja Católica, as fontes da moralidade cristã. Ele se baseia em 3 pilares: o objeto, eu tenho que observar se o objeto é bom. Se o objeto é mau, bom, é melhor já descartar logo de cara, né? É adultério, é assassinato, deixa pra lá, já não comete. Então vamos lá, vamos escolher os atos bons. O objeto tem que ser bom, para que o ato seja bom. Depois, a finalidade tem que ser boa, a intenção tem que ser boa e as circunstâncias têm que ser boas, tá certo? Esse é o tripé da moralidade dos atos bons e dos atos maus. É assim que a gente julga se um ato é bom ou se um ato é mau. Amém? Então, nós vamos encerrar esta aula de hoje, agradecendo sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter esclarecido a respeito destas coisas, e nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo vídeo, continuando, e depois nós falaremos sobre os 10 mandamentos, tá bom? Então nós encerramos o nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um forte abraço, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a nossa próxima aula.